Vamos lá, pessoal, vamos dar o devido andamento aqui com muito carinho. E nesse momento eu quero que você preste muita atenção, porque nós vamos falar sobre um tema muito importante. Nós vamos falar sobre sentença, né? Sentença, coisa julgada, é um tema muito importante, é objeto de prova da OAB, cai na prova da OAB, é objeto de muitos concursos públicos de carreiras jurídicas, é objeto da vida da advocacia. Se você não sabe, não consegue advogar. Então tem que estudar, tem que saber, muito importante para que você tenha sucesso, tá bom? Vamos lá, vamos juntos. Vamos falar sobre as disposições gerais aqui. O juiz tem 3 funções, né? O juiz, ele sentencia, é a função principal de um juiz, uma juíza, um magistrado. Ele julga a decisão definitiva. O juiz julga decisões provisórias, as decisões interlocutórias, e o juiz fala no processo, dá ordem, no processo ele dá ordens, né? Para os servidores, para as partes. Essas ordens chama de despacho, o juiz não fala, ele despacha, né? Então, para entender, fica mais fácil assim. O juiz julga com decisão de mérito, julga sem decisão de mérito, sem resolução de mérito, com resolução de mérito. Com resolução de mérito, decidiu a causa. Sem resolução de mérito, existe um vício processual, não julgou o caso em si. Ele ou ela, né? Importante bater um papo sobre isso. Sentença primeiro grau, juiz, juíza. Acórdão segundo grau, desembargador, desembargadores. Terceiro grau, acórdão, ministros. Ok? Fica fácil assim. O juiz não resolverá o mérito, gente, fica atento em relação a isso, estudando a sentença, a coisa julgada. Ele não resolverá o mérito quando indeferir a petição inicial estiver mal feita, ou ainda o processo ficar parado durante 1 ano, por negligência das partes. Também o juiz não vai decidir, o juiz a juiz, os magistrados não vão decidir o processo por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. O autor não pode abandonar a causa por mais de 30 dias não, hein? Cuidado. O juiz também, a juiz, os magistrados não irão decidir o processo, o mérito do processo, se verificar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Também não vai julgar o processo se reconhecer a existência de preempção, de dispendência ou de coisa julgada. Coisa julgada significa que já foi julgado, transitou em julgado, né? De dispendência existem 2 ações iguais, então é importante. Preempção, a perda do direito. O juiz também não vai julgar o processo, o mérito, se verificar a ausência de legitimidade ou interesse processual, né? Isso também é importante. O juiz, a juíza, o Poder Judiciário não vai julgar o processo se acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juiz arbitral reconhecer sua competência. Então o sujeito vai lá no fórum com uma ação, mas já foi decidida a questão em juízo arbitral, né? Então também não vai decidir o mérito. O juiz também, o Poder Judiciário não vai analisar o mérito em caso de homologar a desistência da ação, também não. E em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível, né, por disposição legal, também não, tá? Nos demais casos prescritos no CPC. Trago para você também um assunto muito importante, que é o pronunciamento judicial. Ele não resolve o mérito, ou seja, ele não obsta a que a parte proponha novo pedido, nova ação, ok? Haverá, agora sim, vamos mudar de ideia aqui, ó, mudar a história, hein? Haverá resolução de mérito, está mudando de história, nós falamos quando não haverá, agora quando haverá, hein? Haverá resolução de mérito quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção, decidir de ofício ou requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição, homologar qualquer coisa, o reconhecimento de procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção, em relação à transação, que é um acordo, e a renúncia, né, a pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Legal, né? Fácil, hein? Quero falar com você agora dos elementos da sentença, e isso cai na prova da OAB, isso faz falta na vida prática. São elementos essenciais da sentença, o relatório, o juiz, a juíza, os seus assessores têm que fazer um relatório. Esse relatório tem que constar os nomes das partes, a identificação do caso e o resumo do pedido e da contestação. O registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo, também, tá? Os fundamentos em que os juízes analisarão o caso, o juiz analisou o caso, as questões de fato e de direito, e o dispositivo, que nada mais é a solução, né? A conclusão, também tem que aparecer nessa sentença para que cumpra os requisitos, são os chamados elementos da sentença, tá? Isso cai na prova da OAB. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, seja ela a sentença ou acordo que se limitar à indicação, à produção ou parafrase do ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, isso é bom, porque já pensou, o juiz coloca lá o artigo, preguiça, não decide nada, não pode, né? Empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência, no caso, invocar motivos que prestariam a justificar qualquer outra decisão,
Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso seja julgado ou sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos, tá? Também não poderíamos deixar de esquecer, também deixar de seguir enunciado ou súmula, ou enunciados de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de extinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento também, tá? Um ponto importante que eu queria trazer para você: o juiz resolverá o mérito, acolhendo ou rejeitando em todo ou em parte os pedidos formulados pelas partes. Então, isso é importante. Nós temos um conceito também que é muito importante dos efeitos da sentença. Então, vamos lá. Na relação dos efeitos da sentença, eu trago para você que na ação relativa à obrigação de pagar quantia certa, ainda que formulado pedido genérico e decisão, de fato definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, salvo quando não for possível determinar de modo definitivo o montante devido, o saldo devedor, né? Também a apuração do valor devido depender de produção de prova de realização demorada ou excessivamente lenta, né? Assim como reconhecido em sentença, tá? Trago para você também, isso é importante, dicas importantes, né? É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, extra petita, ultra petita, lembra disso? Então, extra petita, julgou além do que deveria. Então, é importante. Bem como condenar em quantidade superior ou objeto diverso do que foi condenado. A exceção, quando o advogado ou advogada faz assim, requer a condenação de danos morais a 10 mil reais ou a ser habitado por Vossa Excelência. Aí tudo bem, pode ser um valor maior, seria a exceção, tá bom? A decisão deve ser certa, guarde isso, ainda que resolva a relação jurídica condicional, hein? Se depois da propositura da ação algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz retomá-lo sim, tá? Em consideração inclusive de ofício ou a requerimento da parte, a parte pode requerer também. No momento de proferir a decisão, se constar de ofício o novo fato, o juiz ouvirá as partes sobre esse caso antes da decisão, tá bom? Publicada a sentença, presta atenção aqui, o juiz só poderá alterá-la por meio para corrigir de ofício ou requerimento materiais ou erros de cálculo, né? Inexatidões materiais ou erros de cálculo, é isso. Ou por meio de embargo de declaração, você sabe que embargo de declaração é um recurso, é ovelha negra da família, 5 dias, o restante é tudo 15 dias, né? Recurso de apelação, agravo instrumento, especial, extraordinário. Ação rescisória não é recurso, tá? Ação rescisória que é estudada 966. Não é recurso, é uma ação. Então, por impugnação de embargos de terceiro, quando a sentença é omissa, contraditória, obscura, faço embargos de terceiro, declaração, retificando aqui, faço embargo de declaração para que o juiz volte atrás, pode se retratar ou não, tá bom? Mas vamos voltar nesse assunto, fica tranquilo. Vamos lá, da remessa necessária é um termo que você tem que saber também. O que é remessa necessária? Isso é importante, tá? Está sujeito ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito, senão depois de confirmada pelo tribunal a sentença. Proferida contra a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, né, e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, também entra na regra. E que julgar procedente no todo ou em parte os embargos à execução, ok? Outro termo que você tem que saber, hein? Coisa julgada, acabou, não cabe mais recurso, cabe ação rescisória, mas recurso não. Denomina-se coisa julgada, material, a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeito a recurso, passou o prazo recursal, passou os 15 dias, né, após a publicação da sentença. A decisão que julgar total ou parcialmente, o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida, é um ponto importante. Não fazem coisa julgada, tem situações que não fazem coisa julgada, isso é também exceção, tem que saber, a prova da OAB adora exceção, a vida prática exige muita exceção nossa, né? Os motivos que importantes para determinar o alcance das partes, a parte dispositiva, eu falo, né, da sentença, e também não fazem coisa julgada a verdade dos fatos estabelecida como fundamento da sentença, tá? Não faz. Nenhum juiz, gente, decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, hein? Tem exceção, tudo tem exceção. Uma das exceções, se trata, né, ou tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio uma modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi extraído na sentença. Aí tudo bem. E nos demais casos prescritos em lei, tá? A sentença faz coisa julgada às partes
entre as quais é dada, não poderá prejudicar terceiro, não prejudicando terceiros. Isso é importante. Outro detalhe também, é vedada a parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Isso é muito importante. E além disso, gostaria de falar também que, transitado em julgado a decisão de mérito, vai ser considerada assim deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que as partes poderiam ou poderia opor tanto ao acolhimento ou à rejeição do pedido também, outro ponto importante, tá bom? Legal, né? Eu falei que você ia gostar desse tema? Bacana, eu espero você na próxima aula então.